Salve a amada igreja, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Está falhando. Glória a Deus. Mais uma noite. É assim mesmo. Tem 3 microfones, acabei esquecendo a bateria de 2 em cada, na correria. Estamos contentes por mais uma noite. Estamos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o tema corpo, alma e espírito. Eu já preguei várias vezes sobre esse tema, mas cada vez que nós estudamos, nos aprofundamos, vamos crescendo mais. E eu já falei que novos corpos ia ressurgir, e muita gente entende que quando o corpo ressurgir será o mesmo corpo nosso. E hoje nós vamos ver, e lá em Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória até aqui, fala que lá 35, 15 e 35 fala: nem corpo, nem carne, nem sangue herdarão o reino do céu. Então quer dizer que o corpo e o sangue não irão. Então é um estudo, é uma mensagem de Deus para nós, para que nós possamos entender, porque muitos de você vai ressurgir com um novo corpo. Como eu já falei, a gente olha no espelho, quando a gente olha para trás, vê uma foto de 10 anos, 20 anos, talvez a gente nem reconheça a nós próprios. E assim será na ressurreição. Mas um corpo totalmente renovado pelo Espírito Santo de Deus. E antes de nós entrar na mensagem, está aqui presente conosco o pastor Márcio e o evangelista César. Pastor Márcio, vem aqui. Dá um beijo aqui no microfone, é um prazer imenso. É da igreja Rosana. Osana, eu troco muito, hein? Eu qual tive o privilégio de um dia ir lá, a uma igreja conchegante. E os irmãos, somos todos irmãos em Cristo. E quando nós vamos numa outra igreja, não é visitar, é cooperar, né? Então é um prazer, o qual também faz parte do Conselho de Pastores aqui da cidade, o qual também nós frequentamos, é um grande amigo. É um prazer, meu querido. A casa é do Pai, se é do Pai, é nossa. Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes em poder estar aqui. Já há algum tempo nós havíamos já planejado, mas tudo é no tempo de Deus, né? Eu encontrei o pastor certa feita na feira, né? Falei, olha, a qualquer hora eu apareço, né? E hoje, assim, aprove ao Senhor que estivéssemos aqui para honrar com a nossa palavra, né? Amém. E também é um amigo da gente que temos andado aí falando do amor de Cristo, e é sempre bom poder cooperar, né? É sempre bom poder estar junto. Eu sei porque a gente que pastoreia a igreja, a gente sabe como é gostoso quando você recebe, né, um amigo, né, alguém que venha participar do culto. Isso alegra muito o nosso coração. E eu estou sempre aí ministrando, né? Até em virtude também, abaixo da questão até ministerial, mas propriamente a questão conselho de pastores, né? A gente como conselho, nós temos que estar juntos, né? Não ter unidade sem aproximação, né? Então eu procuro sempre estar junto, procuro sempre estar apoiando naquilo que está de nossas possibilidades, né? E o que não está na nossa possibilidade, a gente procura, de uma certa maneira, alguém que possa nos ajudar a suprir a necessidade dos nossos amados queridos irmãos. Eu quero deixar aqui rapidamente em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 35 diz assim: não
abandoneis, porque a vossa confiança, ela tem um galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançai a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém? E aqui fala acerca de confiança, né? E a Bíblia faz, e depois de haver feito a vontade de Deus, alcançai a promessa. Hoje nós vemos que as coisas estão invertidas, né? Primeiro as pessoas querem ser abençoadas, para depois querer ter um compromisso com Deus. E a palavra diz que devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E ele diz que não devemos recuar. A Bíblia fala que nós vamos viver da fé. Mas se meu servo recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós não somos daquele que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que permanecemos para a conservação da nossa alma. A palavra nos fala de um homem chamado Caleb. E Caleb, em certo momento, reuniu o povo próximo a distribuir cada um a sua determinada terra. Gade, Rubem, Naftali, cada um tinha a sua herança. E após a morte de Moisés, Caleb e Josué tiveram essa responsabilidade de conduzir Israel até a terra prometida. E a Bíblia diz que Caleb, em certo momento, reuniu com o povo e disse: olha, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me chamou a espiar a terra. Porém hoje estou com 85 anos e minha fé ainda é a mesma. Oh, maravilha, né? Que nós possamos também permanecermos na mesma fé. Que fé é esse? Que permanência é essa? Que amor é esse? Ao qual muitas das vezes nós vemos que ele tem se perdido. E às vezes as pessoas têm usado tanto subterfúgio, tanta desculpa, por causa disso, por causa daquilo, a circunstância, o tempo. Não, é porque não vivemos realmente a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos alerta e nos orienta, lá no livro de Apocalipse, dizendo: lembra-te da onde caíste e volte ao primeiro amor. A horrenda coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele deixar que o primeiro amor morra dentro do seu coração. É uma coisa que temos que conservar, é o primeiro amor. E esse primeiro amor eu vejo na vida de Caleb. Ele falou: olha, eu tinha 40 anos, passaram-se 45, eu sou a mesma pessoa. Eu ainda estou pronto para lutar, estou pronto para conquistar. E assim que nós devemos ser todos os dias. Todos os dias sempre como se fosse a primeira vez, como aquele momento em que conhecemos o Senhor, nos apaixonamos por Ele e nos entregamos, e assim devemos permanecer. Quando a palavra do Senhor diz: bem-aventurado quando o Senhor vier e vos achar servindo assim. Amém? O Senhor, quando vier, possa nos encontrar com o mesmo ânimo, com a mesma animação. Não vem nos buscar cabisbaixo, né, moribundos, reclamando: Senhor, mas por que? Não aguento mais. Não, com alegria, né? Porque o Senhor, a Bíblia diz que ele tem alegria, né? O nosso Deus é um Deus alegre, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe a tua vida. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém. Amém. Sabe as palavras, né? Sabe as palavras. Realmente, né? Hoje em dia o povo cristão reclama muito, né? Chora feito criança. Mas Deus é misericordioso. O evangelista César também. Vem aqui, meu querido. É um prazer
venha falar do grande amor de Deus no nosso coração. É um prazer. Estou conhecendo ele hoje, mas é um prazer imenso, porque assim será lá no céu. Lá no céu é só alegria, é só louvor e só cada vez mais radiante a presença do Pai. E a gente sente esse gosto quando alguns irmãos vêm na nossa casa, que a gente fala casa porque nós estamos muito conta, é a casa do Senhor. E quando nós vamos e somos recebidos como irmãos aqui já na terra, já vamos sentir o gostinho lá no céu. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Motivo de alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos. Alguns eu conheço já de vista. Estava ali hoje no meu trabalho e fui para casa, encerrou o expediente, fui para casa e o pastor passou lá e eu já estava me arrumando para ir congregar em alguma igreja e calhou de o pastor estar vindo para cá. Então foi uma confirmação de Deus, é para lá que nós vamos. Eu falei ao pastor Márcio, estava sem uma direção correta para onde, que igreja eu iria. Então o pastor Márcio passou lá e falou que estava vindo para cá. Eu falei, então é para lá que nós vamos adorar ao Senhor, porque não importa a placa, não importa se tem 3, se tem 4, se tem 5, a palavra do Senhor diz: onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele se faz presente. Feliz por estar aqui nessa noite, amém, pastor? Gostaria de deixar aqui um versículo em Salmos 37. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Salmos 37. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 37. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. E Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Somente aqui esse versículo gostaria de deixar para os irmãos. E queria dizer que muitas vezes nós nos encontramos abatidos, muitas vezes nós nos encontramos entristecidos por alguma circunstância, por coisas que nos desanimam ainda nesta vida. E aqui nós estamos diante do Salmo 37, um salmo de Davi. Sabemos que muitos salmos foram também escritos por Davi. Então aqui no versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. A nossa confiança, a nossa fé tem que ser totalmente no Senhor. E ele continua dizendo: e faz o bem. Será que verdadeiramente temos feito a vontade do Senhor? Será que verdadeiramente temos feito o bem? Porque muitas vezes nós nos apegamos às coisas desta vida e olhamos para a nossa esquerda, para a nossa direita, para a nossa frente e nos entristecemos com algumas coisas. Mas devemos deixar estas coisas de lado,
e devemos olhar somente para o alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. E no 9, ele diz assim, no versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Amém? Então, toda a nossa confiança, toda a nossa fé tem que ser no Senhor. Por mais que algumas coisas possam vir a querer nos tirar do alvo, do foco, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É muito bom quando a gente ouvir a palavra de Deus, né? Do nosso querido evangelista. Então vamos à nossa mensagem. Quinta-feira é o culto de estudo. Vamos falar sobre predestinação, né? Muita gente não gosta desse tema. E eu até certo tempo eu não acreditava. Mas eu não vou falar o restante, senão, né? Vamos deixar para quinta-feira. E hoje é corpo, alma e espírito. E o nosso texto básico, o texto básico, né? É 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim: que o propósito de Deus, que o propósito da paz de Deus, da paz, é santifique inteiramente, que todo espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazendo agora esse versículo na Bíblia de Estudo, o que significa isso? Né? Porque alguns teólogos, grandes estudiosos, eu não posso falar mal dos teólogos porque eu sou teólogo, né? Existem certas polêmicas quanto ao assunto de se tratar de espírito e alma. Alguns teólogos entendem que o homem é um ser ponto, dividido em duas partes. E isso na visão de estudiosos. A alma e o espírito são a mesma coisa. Não é. Outros já entendem que o homem é espírito, dividido em três partes. Ou seja, na visão deste homem, o homem é um ser formado por corpo, alma e espírito. Mas por que eu concordei com o segundo? Porque está escrito nas Escrituras. Não é porque alguns grandes teólogos falam que não. Eu tenho que ir pelo aqui. Como sempre, nossas mensagens é baseada inteiramente na Bíblia, no versículo, se está escrito, eu acredito que o Espírito Santo nos mostra. Então vamos, dentro dessa mensagem de hoje, entender como existe três dentro de um. Esse mesmo versículo, eu vou ler agora aqui na Bíblia de Estudo, que fala o seguinte: a vertência de toda aparência do mal é a pergunta, isto agrada a Deus. É o mesmo que Deus e vós santifique em tudo. Esta é a santificação progressiva, que pode ser feita pelo Espírito Santo, que exerce pela nossa fé, estando firme e ancorada na cruz, dentro dos seus parâmetros, do qual o Espírito sempre opera. O processo de santificação envolve o homem como um todo. E todo o vosso espírito, alma e corpo revela a composição do homem. Seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso se refere ao arrebatamento. Além disso, esse versículo revela o fato de que qualquer envolvimento, seja justo ou injusto, afeta o homem inteiro, e não só o corpo físico ou a alma, como também afirma.
Estão tirando agora a Bíblia de estudo, que foi só para a gente entender esse versículo. Eu vou falar sobre o corpo. Não é uma coisa muito boa de falar do corpo, porque nós não somos cientistas, mas vamos entender, para a gente poder entender por que o corpo nos leva, às vezes, a pecar. Por que o corpo tem desejo. O corpo estremece diante de ti, a tua ordenança, enche-me de temor. Salmo 119, versículo 120. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O corpo constituído pela conjunção de diversos elementos químicos da terra. Deus formou o homem do pó da terra. O corpo é a forma visível do ser humano. É com ele que o homem se relaciona com o mundo. Então, para podermos visualizar melhor o que estamos dizendo, podemos afirmar que o corpo nos dá a possibilidade de conviver com as pessoas que trabalham, estudam e é responsável pelos 5 sentidos que o corpo possui: fala, visão, audição, tato e olfato. O cientista fala que nós temos 5, né? Fala, visão, audição, tato e olfato. Eu falo que nós temos mais um. É o espírito. O espírito, você sente a presença quando algo é perigoso. Não é o olfato nem a visão, porque você não está vendo o que vai acontecer, mas o espírito sente. Por quê? Porque é algo de Deus, e Deus já te revela. O espírito faz você revelar coisas que você vê em sonho e até em realidade. O corpo nos dá a possibilidade de conviver, como eu falei aqui, né? No corpo humano, os átomos mais abundantes constituem a maioria das moléculas biológicas: proteína, carbonato, lipédio, ácido e os carbonos, o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e fósforo. Eu vou falar a composição do corpo, mas não vou ler toda, só os parâmetros. Carbono, isso é uma pessoa de 70 quilos. Tem 23% em 16 quilos. Cálcio, 1,4 em 1 quilo. Fósforo, 0,3 em 580 gramas. Nitrogênio, 2,6 a 2,22 litros. Água, 55%, 38,5 litros. Nós temos um homem de 70 quilos. Enxofre, temos 0,2 e 140 gramas. Cloro e sódio, 0,7, 195 gramas. Potássio, 0,2% de 140 gramas. Metais, 0,0006 gramas. Isto é o corpo de um homem de 70 quilos. Então nós vemos que esse material se encontra onde? Na terra. Nós temos todos os ingredientes da terra. O único ingrediente que eu vou falar mais adiante é algo mais relevante. Acabamos de falar do corpo, porque o corpo pertence à terra, porque tem todo o material da terra. Agora vamos falar da alma. Alma. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa compartilhar sua alegria. Provérbio 14:10. Com a minha alma desejei de noite. Isaías 26:9. Então já está dando aqui para entender que a alma faz você ter desejo, você ter querer, você fazer. A alma traduz a personalidade do ser humano. É isso, seus pensamentos, seus sentimentos, seu coração, sua emoção, seu modo de viver.
Outro cientista fala que a alma está no coração. Nós falamos que a alma está na mente, né? Porque a mente, quem já estuda direito sabe que sendo dividido ego, superego e hiperego. O superego é tipo um policial dentro de você. O que você quer fazer é errado, ele fala, não faça que é errado, não faça que é errado. Então, esses também são 3 tipos que nós temos dentro. E a ciência descobriu isso. São 3. Mas se a ciência se aprofundasse na Escritura, ia ver que ali são os 3, representa a alma, o corpo e o espírito. E isso faz a gente se expressar racionalmente um com o outro. Agora o espírito. Isaías 26, 9. E com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscarei a ti. O espírito é o elo de comunicação entre o homem e Deus. É através dele que o ser humano consegue se aproximar do Senhor, buscando invocá-lo, clamar por ele. O corpo dá ao homem a consciência do mundo exterior. Então, a alma não sente frio, o espírito não sente frio, mas o corpo sente frio. O corpo sente dor. Então, por isso, nós sentimos porque um fala com o outro, se comunica. E abrindo um parente, há um ato que a gente fala quando a pessoa morrer, vai para o fogo eterno. Saiu um pouco da mensagem, quando se for jogada no lado do fogo eterno, você tem um novo corpo. Esse corpo, ele é para não sentir dor, mas ele vai sentir porque o espírito provou da carne, a alma provou da carne. Então ela vê o fogo e mentaliza aquela dor. E aquela dor não vai conseguir destruir o corpo, mas isso é para outra mensagem. A alma dá ao homem a consciência de si próprio, e através dela que o homem fica sabendo que possui uma personalidade. O espírito dá ao homem a consciência de Deus, e é ele que conduz o homem ao mundo espiritual, onde poderá manter relacionamento com Deus através da oração, do louvor, do jejum e da comunhão. Para enfatizar que o homem, quando foi criado, é semelhante à semelhança de Deus, tinha plena comunhão com o Senhor, em espírito, que governava a sua alma e que governava o seu corpo. Ou seja, naquela época, quando Adão foi feito, Deus o fez, quem governava não era o corpo de Adão, quem mandava era o espírito. Então ele tinha aquela ligação com Deus, ele via Deus, porque ele era puro, e ele conversava com Deus, face a face. Quando houve um grande pecado, escureceu e cortou esse relacionamento, e quem começou a comandar é o corpo. E hoje em dia, muitas pessoas falam que nós temos um leão e um cordeiro dentro. É a briga dos dois, querendo mandar no corpo. É o corpo e o espírito querendo mandar na alma de Deus. E isso traz grandes consequências, porque muitos deixam o corpo subjugar. E nós, quando fazemos o jejum, o que estamos fazendo? Estamos martilhando a alma, o espírito? Não, estamos martilhando o corpo. Ou seja, você está fazendo o corpo obedecer. E quando ele está obedecendo, quem está reinando é o espírito. Você está em comunhão quando você está fazendo aquele jejum que você pediu, você sentiu no coração, você está fazendo com Deus, você está ligado com Deus. E logo vem alguma coisa para te atrapalhar e cortar. Você sente fome, você sente sede, você sente um bocado de coisa. É a carne brigando, não, eu que mando. E o espírito
está ali lutando com a alma. Então, é muito bom fazer jejum. Por isso que eu falo, quando você fizer um jejum, não faça por fazer, mas faça como fosse uma batalha espiritual, porque é uma batalha espiritual muito grande. Porque você tem que se desligar do mundo para poder ficar em sintonia com Deus. Agora, para a gente completar, porque eu vou falar agora, quando nós ressurgirmos, quando morrermos, todos nós só temos duas certezas nesta vida. Ou seja, como eu falei a palavra aqui, estamos predominados. Quando nascemos, temos a predominação que um dia vamos morrer. Muita gente pensa, eu vou morrer. Não, quem vai morrer é a sua carne, o seu espírito e a sua alma não. Mas muito não entende. Pensa que a vida se acaba na sepultura. E uns outros pensam, dentro do lado evangélico, que vamos ressurgir com esses mesmos corpos, esses corpos que foram feitos e foram estragados pelo pecado. Mesmo que a gente pense que ele vai se ressurgir como um novo corpo, ele não poderá ter nenhuma essência da terra, porque você não vai habitar nesta terra. Talvez eu fale assim, mas você tem certeza? Eu não tenho. Mas eu tenho a certeza que o céu é um lugar muito melhor, muito mais bonito do que a terra. É um lugar celestial, espiritual. E a terra a gente vê que ela tem problema. Nós sabemos que ela tem vários problemas. Temos problemas de extinção, podemos ser extintos a qualquer hora. Então, no céu não existe isso. No céu, aqui na terra nós temos tempo e hora. No céu não tem tempo nem hora. Então é totalmente diferente. Então, quando o nosso corpo ressurgir, será pelo Espírito, um corpo totalmente espiritual. Agora vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios 15, de 35, se der, a gente vai até o 58, hein? Para a gente poder entender. Se os irmãos, se não der para a gente interagir com esse versículo todo, os irmãos guardam e lê em casa, né? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 36. É insensato que tu semeia e não convivificado, sem primeiro não morrer. E quando semear, não semeie o corpo que há de nascer, mas o simples grão como trigo ou outra qualquer semelhante. Mas Deus dá-lhe o corpo com quem é cada um semente do seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne do homem, e a outra é a carne do animal, e a outra é a carne do peixe, e a outra é a carne das aves. Aqui que é falando que os animais, nesse versículo que fala de animais, o animal não tem espírito, ele tem alma. Mas a alma do animal é totalmente diferente. Ela está no sangue do animal. É por isso que algumas religiões, no Alcorão e outras, a gente não come o sangue. E como também na lei de Moisés, há muitos anos, não poderia comer o sangue. Não foi revogado. Mas muita gente ainda pensa que pode-se comer o sangue. Em João fala que veio um lençol cheio de coisas abomináveis. Mas se você não tem nada para comer, poderá comer. Mas não é digno comer o sangue dos animais. Nós somos totalmente diferentes dos animais. Por isso que nós temos espírito. O espírito dentro de nós é o sopro de Deus.
E esse sopro volta para Deus. Quando esse sopro voltar, ele vai voltar junto com a alma. Porque a alma está ligada ao corpo. Ela vai desligar do corpo e vai junto com o espírito. Então, os dois será um. O espírito volta para Deus e a alma vai viver junto com Deus, que somos nós. Talvez você fale, e o livre-arbítrio? Nesse tempo todo, a pessoa pode escolher. Na predestinação, a pessoa vai poder escolher? Sim, o livre-arbítrio é que nós podemos fazer o que nós queremos. Fazemos o que queremos e respondemos por que nós fazemos. No versículo 40, e o corpo celestial é o corpo terrestre. Não, e há corpo celeste e o corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e a outra é dos terrestres. Então, como eu falei, o corpo pertence aqui e vai ficar aqui. A alma e o espírito sobem, porque a alma faz parte do celeste. Versículo 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Se esse o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Se esse ingomita, e ressuscitará em glória. Se esse em fraqueza, ressuscitará em vigor. Se esse o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há o corpo animal, há também o corpo espiritual. Então, eu quero. Quem quer falar com isso? Quer falar? Cada um tem o seu corpo. Se você usou o seu corpo material, que é o corpo nosso, tem todos os desejos, todos os pecados, mas você começou a santificar, começou a buscar, começou a viver uma vida como filho de Deus, como servo fiel de Deus. Quem está mandando no seu corpo é o espírito e a alma. Eu costumo dizer que o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, porque nós estamos cada dia mais querendo nos aproximar, nos santificando. E isso vai deixando o corpo, vai se desligando dos prazeres do mundo. Como eu falei, quando nós erramos, sabemos que vamos fazer algo errado, não é pecado, é rebeldia, porque você sabe que é errado e tem consciência de fazer. Mas quando nós fazemos uma coisa que os nossos olhos veem e faz você cobiçar, e você lembra que você tem um espírito e não pode cobiçar porque é pecado, e você logo olha abaixo os olhos e pede perdão, é sinal que você está cada vez mais se aproximando de Deus. E a nossa vida aqui na terra, quando Cristo nos deu a liberdade e nos deu a graça, é para isso, para que nós não ficamos presos nas leis, mas na graça de Deus. Porque agora você tem um livre-arbítrio. Você escolhe se você quer viver uma vida de santidade ou uma vida pecaminosa. Como eu já vi gente falar, o cristão sofre tanto, e está no mundo, não tem tanto sofrimento como o cristão. O cristão ganha uma alegria, daqui a pouco vem alguma coisa para chateá-lo. Inclusive minha esposa assim, semana passada estava falando, ela falou assim, cada vez que eu oro mais, né? Quando nós fomos no monte junto com as irmãs, e eu falei, quando descemos do monte, eu falei, se prepare, e algo vai ser bom e algo vai ser ruim, porque o coro, né? Não falei a palavra coro, mas eu falei, as perseguições, as dores, as enfermidades vão vir para te atrapalhar, porque a sua espiritualidade subiu em alto conceito com Deus. Não quer dizer porque foi ao monte, mas foi um sacrifício. Um sacrifício para minha esposa, para ela subir e descer, subir se arrastando, né? Descer se arrastando. Mas isso quer dizer que mostramos para quem? Para o mundo? Não. Foi a alma mostrando para a carne.
O desejo do espírito dela era ir lá, orar, buscar a Deus. E a carne falava: você não pode, você é um pouquinho gorda, você tem as pernas pequenas, você não vai conseguir. Mas ela lutou. E o espírito e a alma que está dentro dela lutou e conseguiu, e demonstrou. Foi aonde ela sentiu a presença, se sentiu aliviada. Mas como eu falei, as coisas boas são essas lutas. E isso o que acontece? Acontece comigo, com você. Por isso, nós temos uma batalha espiritual 24 horas. 43. 44. Semeia-se o corpo animal e o espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivente. Mas não há o primeiro espírito senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem é o Senhor do céu. Então, o segundo homem, eu entendo, quando você tem uma vida totalmente diferente, quando você nasceu como um homem da terra. Você está andando como um homem da terra, tem os prazeres do mundo da terra. Quando tu aceita Cristo Jesus, quando você é batizado, você está sepultando o homem que nasceu da terra. E ali está nascendo um filho de Deus, nascendo uma nova pessoa, uma nova união com Deus, o qual agora você tem por obrigação de buscar a santidade e vencer os seus terrores, que é da carne. Então ali está nascendo o homem que vai morar no céu. Ou seja, quando você aceita Cristo Jesus, o batismo é espiritual nos dias de hoje. Antigamente você era obrigado a batizar em águas. É um ato simbólico, não quer dizer que é errado. Eu acho bonito, simbólico, que você está mostrando para a sociedade que você agora é uma nova pessoa, e a sociedade começa a ficar de olho em você. Mas quando você levanta a sua mão para Deus, entregando a sua vida verdadeiramente, sem temor, entregando por completo, e o Espírito Santo começa a fazer a limpeza no seu corpo, na sua alma, ele começa a fazer morada ali, você começa a galgar aos poucos. Tem pessoas que, ao aceitar Cristo Jesus, naquela hora que ele aceita, ele já recebe o Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que, caminhar ainda da sua fé, será batizado pelo Espírito Santo de Deus. E isso quer dizer que você está cada vez mais próximo do terreno sentimental do céu, ou seja, do terreno celestial. O qual, 48, o qual o terreno tais são também os terrenos, e o qual celestial também os celestiais. Versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim transitaremos também a imagem do celeste. E algo digo isso, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdada em corrupção. Então, quer dizer que você automaticamente, quando ressurgir, já está preparando o seu corpo e já está, bem dizer, desprezando as coisas do mundo. Mas isso é difícil? É muito difícil nos dias atuais, porque nós vemos que muitos crentes não querem ler a palavra de Deus. Muitos que se dizem filhos de Deus não querem se aprofundar nas escrituras sagradas para entender, para poder viver. Não querem usar a Bíblia como um manual de vida. Querem, a seu bel prazer, viver uma vida totalmente oposta. Porque temos que nós viver, queira ou não, como filho de Deus, se você realmente é um filho de Deus, uma vida de santidade, uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida constante, buscando Deus a cada segundo da sua vida.
desde a hora que se levanta até a hora de deitar, você tem que estar em comunhão com Deus. Mesmo trabalhando, mesmo estudando, você tem que ser um filho de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar com o pensamento sempre voltado nas coisas celestiais. Mesmo estando nesse mundo, mesmo vendo as coisas que talvez querem te levar para o lado errado, você fala, não posso porque eu sou filho de Deus, e o filho de Deus não faz isso. Então, já nos aprimorando para o novo corpo. Então, fica aí essa pequena mensagem no dia de hoje. Não sei se foi entender. E aqui fala assim, eu acabei escrevendo assim, ó. Então Jesus foi enviado em sacrifício pelos nossos pecados e nos livrou de toda a culpa. Então nós não temos mais culpa. Quando pecamos, nós que somos evangélicos, pecamos na linguagem do povo. Mas na nossa linguagem de Deus é rebeldia, porque sabemos o que é errado e o que é certo. Sabemos o que é agradar ao Pai. E quando você faz uma coisa que desagrada ao Pai, é por consciência nossa, porque o Espírito Santo de Deus está dentro da gente. E se você continuar fazendo as rebeldias, o Espírito Santo de Deus sai. E só vai ficar a sua alma e o seu corpo. E aí ela poderá subjugá-lo e levá-lo para a perdição eterna. A partir daí voltamos a ter condição de ter comunhão com Deus. Mas para isso que aconteça, precisamos nos arrepender e aceitar ou acreditar em Jesus como nosso Senhor e Salvador, dando condições ao nosso espírito de vivificar a nossa alma e ser curada e renascer então uma nova criatura ou um filho de Deus fiel. Então fica essa mensagem para você, meus queridos amigos ouvintes que estão em casa assistindo pela live. É um prazer sem cumprimentos. Desculpe, depois eu esqueci de cumprimentá-los, os nossos irmãos que vivem em casa, às vezes não podem ir na igreja, às vezes está longe, às vezes está trabalhando, ou às vezes está andando, mas está assistindo pela live. São bastantes pessoas que nos acompanham. São mais de 5 anos. E eu oro por vocês todos os dias. E Deus tem abençoado não só esse ministério, mas muitas vidas. São pessoas que eu não conheço, são pessoas que às vezes me mandam mensagem e falam, pastor, aquela mensagem serviu para mim. E a nossa mensagem é que reconciliação do homem com Deus nunca deixa para amanhã, porque o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. E nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos ou daqui a 1 minuto. Então, procura cada vez mais a sua santificação. Não perca a sua santidade com Deus. Não perca a sua comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé. Eu convido o meu querido pastor Márcio para vir aqui dar a bênção apostólica. E quinta-feira estamos aí com a mensagem de predestinação. Será que a pessoa é predestinada a ir para o inferno? A Bíblia fala que o oleiro faz o vaso, um para honra e outro para desonra. Talvez, como eu falei com um amigo meu, ele falou, então, eu não sei, será que Deus me fez para honra ou para desonra? Eu falei, eu não sei. E também não me interessa saber, mas me interessa falar de Deus para você. E se tu é filho de Deus, escolhido, e está lá fora, você vai apanhar muito para entrar no caminho, porque Deus, quando escolhe, Ele traz. Então, eu quero dizer, não se preocupa se você é destinado ou não, isso não interessa. Isso é apenas uma mensagem que eu vou trazer para você, para mim, para conhecimento. Mas o que interessa é que você tem que buscar a salvação. Você tem que brigar todos os dias para se manter firme na fé. Glória a Deus, amém? Palavra boa, que você possa ser não somente ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, e a rica consolação do Espírito Santo
esteja sobre toda a igreja e todo o povo de Deus diz. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Salmo 23, que sempre bate nessa tecla. Deixa Jesus ser o seu pastor. Se Jesus é seu pastor na sua vida, nada vai te faltar. Talvez você fala, hoje eu não tive uma carne para almoçar, mas teve um ovo, né? Então você é abençoado. Não critique, mas cumpra o que Deus te deu e agradeça por tudo, porque Jesus é o seu pastor, é o nosso pastor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vão com Deus e fiquem com Deus. Amém.